Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês, os participantes da semana acadêmica do curso de Tecnologia em Produção Sucro-Alcooleira da UEMS. Um curso do qual eu já tive o prazer também de ser professor, né? Na época e até 2016. Então, é um grande prazer estar falando aqui um pouco com vocês. O meu nome é Eber Augusto Ferreira do Prado. Hoje eu sou professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre avaliação dos atributos físicos do solo em sistemas de produção de cana-de-açúcar. Tá? A gente vai ver um pouco sobre a teoria e depois eu vou apresentar aí para vocês alguns dos nossos trabalhos que foram feitos na época em que eu era ainda estudante do mestrado e do doutorado em agronomia na UFGD, sob a orientação do professor Antônio Carlos Tadeu Vitorino. Vou passar aqui. Então a cana-de-açúcar, né, ela é o mais eficiente reator solar da natureza. Ela produz bastante, né? Só fazendo uma breve introdução. É uma cultura muito produtiva. Enquanto tiver radiação solar, enquanto tiver temperatura e umidade satisfatórias, ela vai estar produzindo, né? Ela tem uma capacidade de produção muito elevada. Tá? Como exemplo, como introdução aqui, né, falar um pouco sobre a cana-de-açúcar no Brasil. Tá? Os maiores estados produtores são, primeiro, São Paulo, depois Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul em, em quarto colocado e em quinto o estado do Paraná. Né? Isso levando em consideração, né, a, a produção aqui, né, em milhões de toneladas. Tá? Então Mato Grosso do Sul está no ano de 2021 em quarto colocado. Né? Tem uma produção média de 75 megagramas por hectare. Tá? Planta uma área de 646 mil hectares. Então nós somos uns dos maiores produtores. Né? Como os senhores sabem, né, muitos aqui provêm da cadeia produtiva da cana. A cana chegou aqui no estado em meados dos anos de 2008, 2004, 2005. A gente começou a ter várias usinas sendo instaladas aqui no estado, né, que foi o nosso boom de usinas. Né? E Mato Grosso do Sul ele não tinha tecnologia, né, para a produção de cana-de-açúcar. Então toda essa tecnologia que veio aqui para o estado veio do, dos outros estados, como São Paulo, Goiás, Minas, Paraná. Né? Então a gente importou essa tecnologia da produção de cana aqui para o nosso estado e com o decorrer desses anos nós podemos estudar mais sobre a cana aqui no nosso estado e também desenvolver as nossas próprias tecnologias para a produção, levando em consideração, né, o nosso clima, o nosso solo, né, o local em que a gente está. Né? Então, um dos grandes desafios aí da cana-de-açúcar, que teve uma grande mudança, sem dúvida, é, como era feito antigamente, né? Plantio manual, queima, colheita manual. Né? Hoje, a gente vai ver um gráfico aqui na frente que toda a nossa colheita de cana-de-açúcar, né? Aqui no estado, ela é feita mecanicamente. Né? Então hoje nós temos o plantio mecanizado, temos a colheita mecanizada, sem queima, né? E um novo cenário. Né? E o que isso acarreta, né, para, para as áreas produtoras de cana-de-açúcar? Né? Eu vou ter um maior tráfego de
de implementos, de tratores, de caminhões na área, né? Então eu vou ter, o que eu vou ter aí? Eu vou ter uma maior carga sendo aplicada ao solo, uma maior pressão, certo? Lembrando que nós estamos falando aqui de física do solo, a gente vai falar de compactação e tal, né? Então está relacionado com o tráfego de implementos, tratores, né? Então isso gera uma carga no solo que pode compactar o solo, que pode diminuir a qualidade física do solo, né? Então a gente partiu do pressuposto que a gente precisaria estudar isso, né? Esse novo cenário, né? O que essas novas práticas estariam acarretando nos nossos solos, da parte física, né? Muito se fala, né, da fertilidade, da parte química, né? Então, a física do solo geralmente ela é deixada um pouco de lado e sim, por todas as empresas, sim, pelas usinas, pelos produtores, né? Porque não é tão difundido ainda o seu conhecimento, né? E também um pouco mais difícil trabalhar com a física do solo, né? As nossas análises elas são mais complexas, elas demandam uma maior quantidade de mão de obra, né? Para a gente estar podendo fazer uma análise. Então, aqui a gente vai focar nessa parte física, né? Então, hoje, 100% da colheita mecanizada, acho que desde a safra 2018-19 de cana-de-açúcar aqui no Mato Grosso do Sul, ela é 100% mecanizada, né? O estado do Mato Grosso também tem 100% a partir desse ano da sua safra mecanizada. Goiás 97,5%, são dados de 2021. Minas Gerais 99,9% e São Paulo tem 95,8% da sua colheita mecanizada. Esse é o cenário, né? Esse cenário aqui do nosso estado principalmente. A gente não tem mais a colheita manual, tá? Então isso gerou a necessidade de novos estudos, tá? Porque em anos que você tem chuvas regulares, você faz adubação, a cultura ela vai produzir satisfatoriamente. Mas em anos, são anos que possam ser mais secos, né, com uma menor quantidade de chuva, aí você vê a diferença de ter uma boa qualidade física do solo, né, porque a água ela fica retida ali no solo e ela tem que estar disponível. Para ela estar disponível, o solo não pode estar compactado. Então, saber a umidade de trabalho do solo, o tipo de solo, é muito importante para que você tome decisões de quando manejar a área, de quando entrar com um maquinário na área, né? Então a gente vai estar falando sobre isso mais para frente. Então um pouco sobre o conceito, né? Solo e o seu conceito físico, né? O solo, do ponto de vista da física do solo, é considerado um sistema trifásico muito heterogêneo, formado de partículas que possuem complexidade de forma, tamanho e estrutura mineralógica, né? Então eu tenho vários formatos, eu posso estar falando aí dos agregados, posso estar falando do tipo de agregação, se eu tenho um agregado granular, se ele é prismático, colunar, então isso tudo influencia na infiltração de água, na aeração do solo, né? Então eu tenho que ter esse conhecimento. Então isso é heterogêneo, isso muda de cada região para cada região. Tá? As três fases são representadas no solo da seguinte maneira. Então eu falei que o solo ele é um sistema trifásico, né? Então eu tenho a fase sólida, que é constituída pela matriz do solo, ou seja, as partículas minerais. Tá? Eu tenho as partículas minerais, que eu posso chamar da fase sólida.
A fase líquida é a solução do solo. Tá? Então eu vou ter a água ali no solo, que vai estar misturado com os nutrientes, então eu posso chamar de solução do solo. E a fase gasosa, que é a atmosfera do solo. Então esse solo também tem que ter oxigênio, tem gás carbônico, tem toda uma atmosfera, o solo também. Quanto menos compactado, isso vai estar melhor. Então existe uma quantidade, né, para que a fase sólida, líquida e gasosa esteja em harmonia. Né? Então, o solo como meio trifásico, eu vou ter aproximadamente 45% de mineral, 5% vai ser orgânico, que vai ser a matéria orgânica, até 5%, 25% vão ser para poros, para a água, né? E 25% poros para a aeração. Tá? Então essa é a divisão ideal do solo, essa seria a divisão ideal. A gente vai ver que, por exemplo, a porosidade de aeração, ela vai estar limitando a produção da planta. Se ela chegar a menos de 10%, ela já é limitante para o crescimento das plantas. E a água, a gente, muito, assim, também muito importante, né? Porque sem água disponível, a planta não consegue também se desenvolver. Então eu tenho que ter a água nesse solo também. Qualidade do solo, como é definida, como quantificar, né? Então vocês podem estar se perguntando, como que eu vou definir, como que eu vou quantificar a qualidade do solo, principalmente aí a qualidade física do solo. Tá? Então, o solo fisicamente ideal é aquele que apresenta boa aeração e capacidade de fornecimento de água para as plantas. Bom armazenamento de calor, né? Não pode ser calor excessivo, né? E nem pouco. Pouca resistência mecânica ao crescimento radicular. Então aqui a gente já fala, né, também da compactação. Então para Kay, lá em 1990, já não, né? Lá atrás, Kay sugeriu a integração dos atributos físicos do solo que influenciam diretamente o crescimento das plantas em um único parâmetro para quantificar a qualidade física do solo. Então, os atributos físicos do solo relacionados com a produtividade das culturas podem ser divididos em duas categorias. Então, eu tenho vários atributos físicos, como a gente vai ver aqui agora. E a união, né, o conjunto desses atributos físicos, como eles estão trabalhando em conjunto, é o importante. Né? Um não pode limitar o outro. Tem que estar em harmonia, tem que estar em quantidades ideais. Então, primeiro, são aqueles atributos diretamente relacionados com o desenvolvimento das plantas, como a água, o oxigênio, a resistência do solo à penetração das raízes e a temperatura. O segundo grupo de atributos físicos do solo são os indiretamente relacionados. Tá? Que aí nós temos a textura, que seria a quantidade, né, de areia, silt e argila. Agregação, onde a gente pode estar falando da estabilidade desses agregados e do seu tamanho. A porosidade e a densidade do solo. Os atributos do solo do item 1 afetam diretamente os processos fisiológicos, né? A água, a aeração, né? Como fotossíntese, crescimento radicular e foliar. Já os atributos físicos do item 2 afetam a produtividade das culturas devido à sua influência sobre a retenção de água, a aeração, a temperatura e resistência do solo à penetração. Né? Então, os atributos do item 1 são vão estar diretamente relacionados, vão estar diretamente afetando a cultura. E o do item 2, né, eles, devido à sua influência, vai ser indiretamente. Então, densidade do solo, né, ela pode
ela pode afetar a resistência do solo à penetração da raiz, a raiz ela não vai crescer, né? Então ela vai explorar um menor volume de solo e de água. Eu não vou ter retenção de água suficiente. Então são todos esses fatores. Então a qualidade do solo, né? Falando um pouco aqui sobre qualidade, o emprego de práticas não sustentáveis pode causar a degradação da qualidade física, química e biológica do solo. Então, a qualidade física do solo ela pode ser definida como o solo que permite a infiltração, retenção e disponibilidade de água às plantas, córregos e superfícies, responde ao manejo e resistência à degradação, e resiste à degradação, permite as trocas de calor e de gases com a atmosfera e raízes das plantas, e permite o crescimento das raízes, segundo Reichard, 2003. Tá? Isso é um conceito de um solo que tem uma boa qualidade física. Ok? Dando continuidade, então a qualidade física do solo pode ser determinada por meio de várias análises. Tá? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas análises. Então o que eu quero determinar? Eu quero determinar aqueles atributos, né? A porosidade de aeração, densidade, macroporosidade, microporosidade, densidade do solo, resistência à penetração, qualidade dos agregados do solo, né? Então aí eu tenho, para determinar a estabilidade dos agregados do solo, eu tenho uma análise que se chama DMG, que é a determinação do diâmetro médio geométrico, e o DMP, que seria o diâmetro médio ponderado. Então essas duas análises elas vão me dar um parâmetro sobre a estabilidade dos meus agregados, né? Que eu tenho as partículas igual a gente falou. O solo ele é constituído das partículas minerais, as partículas orgânicas, ar e água. Então a união dessas partículas minerais e orgânicas elas vão estar formando ali os agregados, que seriam na prática assim popularmente falando, seriam os torrões do solo, né? E, assim, entre aspas, né? Então esses agregados, quando estudados, eles, dependendo do manejo que é dado sobre esse solo, ou seja, sobre a quantidade de matéria orgânica que ele tem, ele pode ser mais instável em água, ou seja, ele não se desfaz, ele não se destrói com certa facilidade. Se eu tenho os agregados mais estáveis, né, eu vou ter maior infiltração de água, maior porosidade do solo, melhor porosidade. Então, são dados da qualidade física do solo. Tá? Então, o que confere a estabilidade dos agregados? As ligações químicas que esses agregados fazem. Né? Como a gente sabe, a gente tem cargas elétricas no solo e que podem ser provenientes tanto do material de origem, que seriam os minerais, como também da incorporação de matéria orgânica. Né? Então, essas cargas elétricas vão estar unindo as partículas ali do solo, formando esses agregados mais estáveis. Outro fator que pode contribuir para isso, igual eu falei, a matéria orgânica. Né? A matéria orgânica ela tem compostos orgânicos que vão estar fazendo essa ligação. Né? Então, muito importante a matéria orgânica. Onde eu tenho matéria orgânica? No resto de palhada. Muito comum em canaviais, em usinas. Eu tenho matéria orgânica lá na vinhaça. Então, quando eu aplico vinhaça, eu estou aplicando matéria orgânica. Tá? Além de estar aplicando, né, potássio, fósforo, cálcio, né, principalmente potássio. Então, o DMG e DMP foram feitos por Prado em 2012. Um dos autores, né, mas tem vários outros autores que já fizeram esse tipo de análise. Índice S foi proposto aí por Dexter, 2000. Tá? Também é uma análise da qualidade física do solo.
o intervalo hídrico ótimo, que mostra a faixa de umidade do solo ideal para que ele seja manejado, e a capacidade de suporte de carga, que seria um índice onde a gente determina o quanto de carga esse solo pode receber. Então são alguns autores, né, que já trabalharam com isso, não necessariamente que inventaram esse tipo de análise, tá? Então o intervalo hídrico ótimo, tido em inglês como Last Limit Water Range, ele é o que? É um conceito de um único parâmetro, né? Então no intervalo hídrico a gente incorpora vários parâmetros, como porosidade de aeração, ponto de murcha permanente, capacidade de campo e resistência à penetração em função da quantidade de água e da densidade. Tá? Então é um conceito de um único parâmetro que descreve a amplitude hídrica do solo que incorpore limitações ao desenvolvimento de plantas relacionadas à aeração, à resistência do solo à penetração e ao potencial matricial do solo. Foi quantificado por Silva em 1994. Tá? Foi proposto por Silva. Já o termo intervalo hídrico ótimo, em português, foi utilizado pela primeira vez por Tormenta. Tá? Então, o Last Limit Water Range foi proposto e feito a primeira vez por Silva em 94, depois o Tormenta em 98 começou a traduzir o intervalo hídrico ótimo. Então, agora vamos falar um pouco sobre o que limita o crescimento aí das plantas, né? Quais os atributos físicos e como que surgiu então aí o intervalo hídrico ótimo, esse parâmetro. Ele é bem difundido já nas universidades, o intervalo hídrico ótimo, nas pesquisas, né? Mas eu acredito que ainda não foi levado tanto à prática em campo. Então, a amplitude de umidade, né, de quantidade de água, pode ser, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, é considerada como água disponível para as plantas. Né? Então, capacidade de campo, né, a gente fala que a gente pode ter até 100% da capacidade de campo ocupada com água. Né? Então, eu tenho água em 100% dos poros ali do solo. Antes, né, a capacidade de 100%, ela é até o solo começar a ficar encharcado. Tá? Então eu posso ter capacidade de campo de 100, 90 ou de 80%. Então eu tenho quantidades de água diferentes. Né? E o ponto de murcha permanente é aquele ponto onde a quantidade de água do solo, a planta já não consegue mais utilizar aquela quantidade de água. Então o crescimento das plantas ele se dá entre a capacidade de campo, a quantidade de água da capacidade de campo e a quantidade de água do ponto de murcha permanente. Tá? Então isso aqui representa a umidade em centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, volume, né? E aqui a pressão em que essa água ela fica retida aí no solo. Tá? Então eu tenho toda essa faixa aqui, aonde a planta pode se desenvolver. Né? Quanto mais próximo do ponto de murcha permanente, menos água disponível eu vou ter para as plantas. Né? Então, essa figura 1 ela mostra a curva de retenção de água no solo, aqui o A, e o B é a curva de crescimento de plantas em função da disponibilidade de água. Então, o crescimento de plantas vai estar entre a capacidade de campo e ponto de murcha permanente, que eu posso chamar de água disponível. Né? Então, se eu afeto esses dois atributos, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente,
se eu diminuo essa quantidade de água disponível aqui, né, eu vou estar limitando a faixa aonde a planta vai ter água disponível. Essa figura 2 ela mostra a relação entre o crescimento de plantas e a aeração do solo. Então aqui eu tenho, onde está o mouse, a porosidade de aeração e aqui nesse eixo o crescimento de raízes e parte aérea das plantas. Então eu tenho quase 100% aqui de crescimento, ó, até 10% de porosidade de aeração. Se eu baixo desses 10%, eu já vou ter aí começar a ter um declínio no crescimento e produção das plantas. A figura B ela mostra a porosidade de aeração e a umidade, né? Então, esses 10% da porosidade de aeração vão estar mais ou menos até aqui em 0,4 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos de umidade, tá? De água. Então, a partir daqui de 0,25 para frente, eu vou ter já uma queda, já posso começar a ter um declínio no meu crescimento de plantas por conta da porosidade, né? Então, o mínimo que você tem que ter é 10% de porosidade de aeração. Relação entre resistência do solo, a penetração e crescimento das plantas. Então, essa figura 3 ela mostra a relação entre resistência do solo à penetração, que é o RP, e crescimento de plantas, e o B, a umidade. Então, aqui eu tenho a resistência à penetração e o crescimento de plantas. Então, quando eu começo a passar de 1,5, eu já vou estar limitando muito o meu crescimento da parte aérea das plantas, né? Então, quanto menor a resistência à penetração, quanto menor essa resistência à penetração, melhor vai ser o crescimento das plantas, né? Aqui na figura B eu tenho a resistência do solo, a penetração e a quantidade de água, né? Correlacionando. Então 2 megapascal eu já vou estar aqui perto de 0,25 de quantidade de água. Então a gente fala que até 2 megapascal de resistência à penetração, principalmente para cana, ainda está bom, né? Passou de 2, já começa a limitar. Há alguns estudos já que falam que para cana de açúcar até 3 megapascal ela consegue resistir, né? Ela ainda consegue crescer e se desenvolver por conta do seu sistema radicular vigoroso, né? E do seu crescimento vigoroso. Aqui nessa figura, então, a gente vai ter a influência da compactação na umidade do solo, em que os fatores físicos do solo limitam o crescimento. Então aí aqui eu começo a incorporar, né, aqueles atributos do solo para o crescimento das plantas. Começa aqui a gerar então um intervalo hídrico ótimo. Então eu tenho o crescimento das plantas em função, né, da resistência à penetração e da aeração, do ponto de murcha permanente e da capacidade de campo. Então o que vocês podem ver aqui dessa figura A, que o que está limitando o crescimento da planta ainda é a quantidade de água disponível entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Tá? Isso aqui num solo que não é compactado. Então, em um solo que não é compactado, o que vai limitar é essa quantidade de água. Já quando eu compacto o solo, a resistência à penetração e a aeração elas vão ultrapassar o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. Tá? Então elas vão ultrapassar. Então aí, em solos compactados, o que vai estar interferindo, vai estar limitando o crescimento das plantas é a resistência à penetração e a aeração do solo. Ou seja, isso que vai estar limitando. Né? Então vai estar diminuindo aí também a quantidade de água disponível. Então, a próxima figura aqui ela vai mostrar, né, de uma outra forma, em 3 fases, né, A, B
e C, onde está o meu mouse aqui, o que ocorre no solo e aonde está o intervalo hídrico ótimo. Então, a figura 5 ela mostra a relação entre a umidade do solo e os fatores físicos do solo que limitam o crescimento das plantas. Então, num solo que não é compactado, eu tenho a resistência à penetração antes do ponto de murcha permanente e a aeração do solo antes da capacidade de campo. Tá? E o crescimento reduzido das plantas ele vai ser limitado então pela capacidade, pela água disponível entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Então esse vai ser o intervalo hídrico ótimo onde eu devo manejar as plantas. Já quando a resistência do solo passa, então o ponto de murcha permanente, a resistência à penetração, e a má aeração passa a capacidade de campo, então eu vou ter um intervalo hídrico ótimo menor. Então eu vou ter uma menor quantidade de água disponível para o crescimento das plantas e para o meu manejo do solo também. Né? E isso pode se agravar conforme eu vou manejando o solo de forma inadequada. Então, se eu manejo o solo, ele está muito úmido, ele está quase encharcado, né? Deu uma chuva grande, eu vou lá e eu não espero o solo ficar em friabilidade. Eu vou lá e passo o trator em cima, passo o caminhão, então eu vou estar fazendo isso aqui, ó, diminuindo o intervalo hídrico ótimo, porque eu vou estar compactando o solo, eu vou estar aumentando a resistência à penetração e diminuindo a aeração do solo. Já a curva de compressão do solo, né, ela tem dois pontos. A curva de compressão secundária, que é a deformação elástica, e a curva de compressão virgem, que é uma deformação plástica. Então aqui nós temos, né, a curva de compressão secundária, que é uma deformação elástica e recuperável. Né? Então, e aqui a curva de compressão virgem, que é uma deformação plástica e não recuperável. Então, a pressão de pré-consolidação é a divisão entre essas duas faixas. Né? Então, quando o solo ele já experimentou pressões prévias ou ciclos de secagem e umedecimento, a variação das pressões atuando sobre o solo determinará, né, então, a formação de duas regiões distintas na curva de compressão do solo. Tá? A pressão de pré-consolidação é, portanto, a pressão que divide, né? Então, igual eu falei, a pressão de pré-consolidação ela vai dividir essas duas regiões aí da curva. Uma região de deformações pequenas e elásticas e recuperáveis. E uma região de deformações plásticas e não recuperáveis daqui para baixo. Ou seja, você vai estar colocando compactação adicional. Tá? Esses modelos depois eles foram também mais atualizados, né? Aonde Dias Júnior, né? Ele através da pressão de pré-consolidação ele determina a capacidade de suporte de carga, como a gente vai ver nos trabalhos que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, a pressão de pré-consolidação ela leva em consideração isso, né? A quantidade de pressão que o solo pode sofrer para ele não ter mais compactação adicional. Então, até aquele nível de pressão em quilopascal pode ser, tá? Então, um trator, por exemplo, ele libera no solo, ele pressiona o solo mais ou menos aí 450 kPa. Né? Tem vários autores que falam sobre isso, né? A pressão que cada equipamento exerce sobre o solo. Então aqui já vou começar a mostrar para vocês. A gente falou sobre os conceitos, né? Sobre o que é qualidade física do solo,
sobre os atributos físicos do solo, sobre os atributos que eu posso analisar, né, que eu posso determinar e o que influencia esses atributos. De uma forma geral, né, o manejo ele vai influenciar bastante os atributos físicos do solo e, consequentemente, a qualidade física desse solo. Tá? Então, o que é manejo? Se eu vou fazer colheita mecânica, eu vou estar fazer um manejo com a colheitadeira mecânica. E eu vou estar passando para colher, eu vou ter que ter um transbordo, né? Vou ter que ter um transbordo puxado por um trator também, certo? Então isso é manejo. Se eu vou aplicar vinhaça, né? Se eu não vou aplicar vinhaça, porque vinhaça tem matéria orgânica, influencia a agregação do solo, tá? Então aqui vocês têm, a gente comentou desde índices simples, né, separados, como aeração, ponto de mancha permanente, capacidade de campo, resistência à penetração, densidade do solo. Falamos daí, começamos a falar sobre diâmetro médio geométrico, estabilidade, que é a estabilidade dos agregados, DMP, que é o diâmetro médio ponderado, índice de dispersão do solo, né? Aí falamos sobre intervalo hídrico ótimo, que a gente agrega mais desses atributos em um único índice, né? E capacidade de suporte de carga, tá? Então esse primeiro artigo aqui, que eu quero apresentar aqui para vocês falar um pouco, é de um experimento que foi feito, onde a gente aplicou vinhaça e estudou a dispersão dos agregados do solo. Então ele tem como título Índice de Dispersão de Agregados de um latossolo vermelho distroférico cultivado com cana sob aplicação de vinhaça. Está publicado na Semina Ciências Agrárias de Londrina. Tá? Então foi um dos meus trabalhos de mestrado. Aplicamos vinhaça. Tá? Teve um experimento que foi aplicado com um canhão e outro experimento que a gente aplicou mesmo com um caminhão-pipa lá na área. Tá? Então vocês podem ver aqui que tem as estacas, né, dos blocos aí. Então a gente conseguiu aplicar toda essa vinhaça no solo, diferentes doses. Lá em 2010 foi instalado. O volume, tempo e mão de obra, né, foram alguns dos fatores que a gente precisou vencer para fazer essa aplicação. Que o intuito deste trabalho era aplicar um grande volume de vinhaça para estudar o que a vinhaça altera nos atributos físicos do solo. Lembrando que eu falei já que a vinhaça tem matéria orgânica, fonte de potássio, fósforo, cálcio e outros nutrientes. Tá? Nesse artigo ali que eu citei, completo, vocês conseguem ter toda a análise da vinhaça. Tudo que tem dentro da vinhaça. Tá? Então, quais foram os volumes a ser aplicado por parcela? Né? Eu tinha uma parcela de 6 metros por 4 metros, ou seja, 24 metros quadrados. A dose 1 era a testemunha, 0 metro cúbico de vinhaça. Dose 2, que é a dose padrão que as usinas aplicam de vinhaça, 450 metros cúbicos. Depois, mais 150 metros cúbicos, né? Foi para 600 metros cúbicos. E depois, mais 150 metros cúbicos, foi para 750 metros cúbicos por hectare. Tá? Então, a gente simulou uma aplicação de longa data, né? Tipo 750 metros cúbicos. Se eu for aplicar mais de uma vez, eu posso chegar nesse valor. Mas a gente quis pegar uma área que não tinha aplicação de vinhaça ainda e aplicar essas maiores doses para ver o que acontecia na qualidade física do solo, nos seus atributos. Então, na dose 2 foi 1.080 litros por parcela, a dose 3, 1.440, a dose 4, 1.800 litros por parcela. Só de curiosidade. Depois de aplicado, né,
a cana cresceu, ela era cana-soca, a cana foi crescendo. Então, após a aplicação, após um mês, a gente fez uma coleta. Após 2 meses da aplicação, fizemos outra coleta. E após 3 meses, fizemos outra coleta. Então, eu tenho ponto zero e mais 3 coletas, né? Onde a gente coleta análise de solo por meio de anéis volumétricos, tá? E para a parte química. Depois leva para o laboratório, utilização de balança e outros equipamentos. Aqui nessa foto tá os agregados, tá? Para fazer análise de estabilidade de agregados, que é o DMG, DMP. Então aqui tem todo o procedimento laboratorial, coloca no Yoder aí para fazer o DMG e DMP. Depois temos os resultados. Então nessa figura 1 mostra o índice de dispersão e diâmetro médio geométrico em 4 camadas, tá? Além de tempo, a gente coletou em 4 profundidades de um latossolo vermelho distroférrico de textura franco-arenoargilosa, 38, 75 e 111 dias após a aplicação da vinhaça. Então o que mostra? Que o índice de dispersão, conforme eu tenho a aplicação das doses, tá? 450, 600, 750, ele diminui. Ou seja, mostra que meus agregados são mais estáveis. Ou seja, o DMG ele aumenta com as doses, né? Então eu vou ter DMG aumentando com as doses para as 4 camadas aí estudadas das 4 profundidades, tá? Você vê que aumenta a dose onde está o mouse, ó, 450, 600, 750. Então isso mostra que a aplicação de vinhaça ela é benéfica para a estruturação do solo, para deixar o solo fisicamente com a qualidade de física do solo melhor. Eu tenho também que com o aumento das doses nas 4 profundidades, eu tenho um aumento do potássio do solo, né? Então, o solo está mais fértil também. Aumenta o potássio, aumenta a matéria orgânica, ó, nas 4 profundidades, ó, 450, vai para quase 5 e pouco aqui, gramas por quilo de matéria orgânica, né? Em todas as profundidades aí. A densidade do solo, né? Density Booker aqui, Book é a densidade. Então a densidade ela diminui com a aplicação de vinhaça em todas as profundidades. Ela vai diminuir. Estava aqui em torno de 1,66, a um pouco alta, no zero. Ela foi baixando também a densidade. A macroporosidade, ó, que é a aeração do solo, ela aumenta. Então eu tenho macroporosidade, ó, esse aqui tem um triângulozinho, de 10 a 20, né? Teria aqui a pior macroporosidade. Mas todas as outras três, ó, estão acima de 10%, está em 11%, 12,3% de porosidade de aeração, né? Que é a macroporosidade. E a resistência à penetração também ela vai alterar. Aqui mostra a correlação entre a produtividade da cana e o teor de potássio e matéria orgânica do experimento. Então, conforme eu aumento a quantidade de potássio, eu vou estar aumentando também a produtividade, né? A gente não quer aumentar, a gente faz todo esse manejo para aumentar a produtividade. Eu aumento o teor de matéria orgânica, eu aumento a produtividade também, tá? Então se correlaciona de uma forma positiva aí, aumentando o teor de matéria orgânica de potássio provenientes da vinhaça, eu vou estar aumentando a produtividade. Um outro experimento que nós fizemos na UFGD e nas usinas foi o efeito da escarificação de um latossolo vermelho em pós-colheita de cana-de-açúcar.
Tá? Então aqui a gente usou um escarificador. Um escarificador de haste dupla e um simples. Tá? Aqui no caso eu vou estar mostrando só os resultados que está no artigo do escarificador, tá? O mouse aqui, haste simples DMB, composto por duas hastes subsoladoras semiparabólicas com ponteiras aladas, dois discos de corte de 23 polegadas e dois rolos destorroadores. Tá? Então T1, escarificação a 15 centímetros de profundidade, aí vai estar a 60 centímetros da linha de cana, mais adubação aqui, né? Tratamento 2, escarificação a 30 centímetros de profundidade, mais adubação. O 3 foi só adubação. E o 4, testemunha sem escarificação e sem adubação. Então, o que esse manejo, o que isso resultou nos atributos físicos? Densidade, resistência à penetração e umidade. Aqui então nós temos os tratamentos, aonde com escarificação a 15 e a 30, nós tivemos os menores valores de densidade, comparado à testemunha, 1,59, 1,58, então foi possível diminuir mais do que 10 pontos aí, né, da densidade do solo com a utilização do escarificador. A resistência à penetração também diminuiu de 0,50 MPa na testemunha, de 0,56 na testemunha, de 0,50 na adubação para 0,32 e 0,35. Tá? Esses de baixo eu não vou comentar porque não foram significativos, mas há uma tendência também de queda. O outro quadro mostra outros atributos físicos, né? Macroporosidade, microporosidade, volume total de poros, em função dos tratamentos aplicados em soqueira de cana. Então, a escarificação a 15 cm de profundidade e a 30, elas aumentaram a macroporosidade, 0,13 e 0,14 metros cúbicos por metro cúbico, ou 14% e 13% de aeração. Né? A testemunha aqui ficou a 10%, então, abaixo de 10% de aeração, tanto a adubação como a testemunha. O volume total de poros, então, ele é maior onde foi feito a escarificação. E esse manejo com a escarificação a 15 e a 30 centímetros resultou em melhor ATR. Se eu for comparar aqui, eu tive 100 kg por tonelada de ATR comparado aqui à testemunha, né? Então não foram significativos, mas há uma tendência de aumento quando eu faço a escarificação do solo com as características tecnológicas aí da cana. Conclusão: a escarificação em soqueiras de cana-de-açúcar alterou a resistência à penetração, densidade e porosidade do solo na camada de 0 a 0,15 metros. Recomenda-se o uso de escarificação do solo, por ela promover a melhoria da qualidade física do solo na camada de 0 a 15. Não foram observadas alterações nas características tecnológicas e na produtividade da cultura, né? Embora há uma tendência, mas significativamente, estatisticamente, não teve. Um outro trabalho foi feito também pelo nosso grupo, aí já foi feito do mestrado do Antônio Gino Frederico Pereira, né? Onde ele trabalhou com intervalo hídrico ótimo e capacidade de suporte de carga de solo sob tipos de transbordo em colheita mecanizada de cana crua. Tá? Então, testou vários transportes aqui, né? Vários tipos de transbordo. Está na Revista Brasileira de Ciência do Solo esse trabalho. Então, é um resumo das massas dos tratores, né? E tipos de pneus, ou seja, os equipamentos que foram utilizados. Primeiro, colhedora, uma massa total de 17 megagramas. Lembrando que megagramas é o mesmo que toneladas, tá? Mas no sistema internacional é megagramas. Com esteira. Tratamento 2, colhedora mais trator, mais transbordo Santa Isabel, totalizando 63 megagramas, 1. Número de pneus 6, baixa pressão. Tratamento 3, colhedora mais trator mais transbordo Teston, com 59,8
megagramas também de baixa pressão. E 4, colhedora mais caminhão transbordo Tracan com 54 megagramas, pneus de alta pressão. Cada linha em que foi coletadas as amostras receberam 2 passadas da colhedora e 2 passadas dos rodados dos tratamentos. Aqui fala, né, a colhedora sem transbordo na profundidade de 0,10 metros, né, 10 centímetros, onde foi coletado a amostra do solo. Então aqui está a colhedora John Deere de esteira, o caminhão Ford Cargo 2628, equipamento com pneus de alta pressão, modelo 1000 R20, transbordo Tracan modelo BTC 7000. Total de 5 pneus. Trator John Deere modelo 6180J com potência de 180 CV, com transbordo Santa Isabel modelo TLSI e com capacidade de carga de 10,5 megagramas cada compartimento. Total 6 pneus. Trator John Deere modelo 6180J com potência de 180 CV, com transbordo Teston modelo gigante 22.000 BR com capacidade de carga de 22.000 megagramas. Total de pneus 6. Aqui a quantidade aqui já mostra então a densidade do solo, tá? Mostra na verdade o intervalo hídrico, né, do solo. Então isso aqui é o intervalo hídrico. A gente falou lá no conceito o que seria o intervalo hídrico. Então aqui vocês têm o intervalo hídrico do solo, aonde você tem nesse eixo a densidade e nesse outro eixo a umidade, né? Ou seja, a quantidade de água. Então você tem essas linhas aqui, elas representam a resistência à penetração, a capacidade de campo, o ponto de mancha permanente e a porosidade de aeração. Então o intervalo hídrico ótimo é essa faixa que está em cinza aqui, de todos os tratamentos, tá? Então essa é o intervalo hídrico ótimo. Se a gente analisar, o que vai estar limitando primeiro aqui nesse tratamento A1, que o A1 é colhedora na profundidade de 0,20. Então, o que vai começar a limitar primeiro é a porosidade de aeração. Então, esse aqui é a linha da porosidade de aeração, ela vai começar a limitar primeiro, diminuir o intervalo hídrico ótimo. E também a resistência à penetração aqui embaixo. Vai começar, ó, você pode ver que tem essa amplitude aqui, aqui ele já tem uma amplitudezinha menor, conforme chega na densidade aí de 1,30, né? Então a densidade máxima do intervalo hídrico ótimo aí foi aproximadamente 1,28. Tá? Se eu analisar as outras, a mesma coisa, eu vou ter em um certo ponto aqui de densidade, vai estar começando a porosidade de aeração limitar e a resistência à penetração. Tá? Então a porosidade de aeração e a resistência à penetração vão estar ultrapassando aqui a porosidade, vão estar ultrapassando a capacidade de suporte, a capacidade de campo, que é o quadradinho, né? E vão estar ultrapassando também o ponto de mancha permanente, ó, igual aconteceu quando eu fui explicar, quando a gente explicou a teoria do intervalo hídrico ótimo. Então, qual que é o meu limite de água ideal para eu trabalhar, né? Por exemplo, do tratamento C1. É mais ou menos aqui, ó, 0,28, 0,27 a 0,33, tá? Então eu teria que trabalhar nessa umidade. Então isso é o intervalo hídrico ótimo. Conclusões desse trabalho. Os transbordos atuam negativamente nos atributos físicos do solo, reduzindo o intervalo hídrico e aumentando a capacidade de suporte de carga. O tratamento com caminhão, devido ao tipo de pneus utilizados por apresentar uma menor área de contato com o solo e maior pressão de inflação, apresentou menor intervalo hídrico ótimo e maior capacidade de suporte de carga, configurando seu maior potencial de compactação. Então, o pior tratamento foi o caminhão com transbordo. Aqui eu tenho um outro experimento, onde ele vai estar também explicando, falando sobre intervalo hídrico ótimo e capacidade de suporte de carga,
é promovido por culturas alternativas na renovação do canavial, tá? Então eu vou estar falando aqui de áreas de reforma de canavial. 6 anos, tirei, colhi em setembro e começo de outubro, fiz um manejo da área e instalei as culturas alternativas para a renovação, como sorgo, crotalária, girassol, tá? Soja, para melhorar o solo para um novo plantio de cana em janeiro. Caracterização da área, então foi feito antes, né, de se instalar os outros experimentos, as outras culturas, né, a gente faz a coleta de solo, seja com anéis ou em blocos, né, a gente tira esses blocos para fazer a análise de DMG e DMP, que é de estabilidade de agregados. Depois, aqui já mostra as parcelas desse experimento tinham 18 metros de largura por 20 metros, 6 tratamentos, 5 repetições e 2 sistemas de preparo do solo. Um seria o plantio direto da cultura sobre a soqueira com manejo químico só, né? E o outro foi o preparo convencional aí do solo, né? Em 2 profundidades, foram coletadas em duas profundidades, 0,15 e 0,30, 7 pressões, 7 anéis, totalizando os anéis, né, que foram coletados para essas amostras, 840 anéis. Então aqui eu tenho girassol, né, tenho sorgo, tá? Plantio convencional, então, foi utilizado 2 gradagens aradora, 2 subsolagens, 2 gradagens niveladoras. E no plantio direto, eu falei, manejo químico da soqueira. Semeadura, 28/11, né, começou a semear. Soja, girassol, sorgo e as crotalárias, ocroleuca e júncia. Adubação, soja 350 kg de 0,20-20, girassol mesma coisa, sorgo não foi feito, crotalária não foi feito também. Aqui mostra o preparo da semeadora, né? E aqui a soja 16 sementes por metro, girassol 7, sorgo 10 kg por hectare, ocroleuca 10 e júncia 25. E uma área de pousio também. Então, esses foram os tratamentos. Espaçamento, soja 0,45, girassol 0,90, sorgo 0,90, ocroleuca e júncia 0,45. Então aqui depois, né, o experimento já instalado. Coleta de solo para análise do intervalo hídrico e dos atributos físicos, tá? Aqui em laboratório, preparo das amostras, né? Aqui na mesa de tensão em baixa pressão determina a macroporosidade, microporosidade e depois também a densidade. E aqui as pressões maiores, superiores à capacidade de campo pelo extrator de Richard. Tá? Só como curiosidade, esse é o consolidômetro onde a gente determina a pressão de pré-consolidação e a capacidade de suporte de carga, estufa, balança, tudo que são usados para as análises. Como resultado desse trabalho, né, a figura 1, nós temos variação do conteúdo de água na capacidade de campo, ponto de murcho permanente, porosidade de aeração e resistência à penetração de até 2 MPa, né, em função da densidade de um latossolo vermelho distroférrico submetido ao preparo do solo na profundidade de coleta aí de 0,15 após a renovação do canavial com culturas alternativas. A. Crotalária ocroleuca, B. Crotalária júncia, D. Girassol, onde tiver as letrinhas, né? Pousio E, soja e F, sorgo. Então, o que começa a limitar o intervalo hídrico ótimo, que é essa faixa que está em branco aqui, primeiro é a porosidade de aeração e depois a resistência à penetração. Então, conforme nós falamos, né, o que limita primeiro é, num solo não compactado, é o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. Quando o solo compacta, a porosidade de aeração passa a capacidade de campo e a resistência à penetração passa a ponto de murcha permanente. Tá? Então, o intervalo hídrico ótimo aqui dá crotalária ocroleuca.
O da Crotalaria juncia já foi maior, ou seja, né, ele chegou até uma densidade próxima aqui de 1,6. Aqui já começou a limitar a aeração do solo em torno de 1,4. Então esse intervalo de a Crotalaria juncia, ela promoveu um maior intervalo hídrico ótimo para o solo. Aqui seria o C, que é o girassol, intervalo hídrico bem estreito, bem limitante. Então essa cultura quase não proporcionou aumento aí do intervalo hídrico ótimo. O D, o pousil, tá? Seria aqui. O E, a soja, então já teve, né, a densidade crítica, foi lá para 1,53. E o sorgo, um pequeno também intervalo hídrico ótimo. Tá? Aí aqui está a pressão de pré-consolidação, ou seja, a capacidade de suporte de carga do solo. Então, essa linha aqui ela indica o tratamento com sorgo. Então, o sorgo ele tem a maior capacidade de suporte de carga. Os outros tratamentos, pelas nossas análises, né, o A, o C, o D e o F, eles se agruparam nessa linha aqui, e o B, o C, o D e o E foram iguais nessa linha contínua aqui. Tá? O sorgo, isoladamente, ele é diferente, então ele tem uma maior capacidade de suporte de carga, onde nos leva às seguintes conclusões. O cultivo de Crotalaria juncia favorece os maiores valores do intervalo hídrico ótimo e os menores valores de capacidade de suporte de carga. Com o cultivo da Crotalaria juncia, o intervalo hídrico foi menor nos maiores valores de densidade. Para todas as culturas estudadas no período de reforma do canavial, a porosidade de aeração é o principal atributo físico que limita o intervalo hídrico ótimo. O cultivo de sorgo apresenta as maiores capacidades de suporte de carga, representando a pior qualidade estrutural. Se ele aguenta mais, é que ele já está mais compactado. Quais são os desafios da física do solo, para a gente encerrar? Eu posso colocar aqui para vocês que tem a diferença entre uma água, que é a água azul, e uma água verde. Qual que é a água azul? A água azul ela cai e está na superfície e é usada na irrigação, usada para a gente beber e para tudo. Né? E então essa seria a água verde, que está na superfície do nosso globo. A água azul. Né? A água verde é aquela água que infiltra e está no solo. E ela está disponível para todas as plantas. Porém, dependendo do nosso manejo, a nossa qualidade física do solo. Tá? Então, o solo ele tem água, mesmo que a gente não sinta, a gente não veja, ele tem água. E essa água tem que estar disponível aonde? Através do bom manejo físico do solo, para a gente ter um solo com qualidade física, com porosidade de aeração adequada, com resistência à penetração baixa, ou seja, baixa densidade, um solo poroso. Tá? Então, como aumentar a produção sem gastar essa água, que eu posso chamar aqui de água azul? Né? Como não usar a irrigação? Ao usar a irrigação, ela é cara, ela deve, no meu ver, ela deve ser mais recomendada para áreas onde são mais secas, como semiárido, perto do lado do Nordeste, né? Em áreas que eu não tenho chuva mesmo. Porque nas nossas condições aqui do Centro-Sul, do Mato Grosso aqui do Sul, eu posso manejar o solo, fisicamente falando, e dar uma condição adequada para o solo. Então aqui entra a ciência do solo. Né? Aonde? Usando melhor a água verde usada pelas plantas, que é a água que está ali no solo. Você não vai depender, né, de irrigação. A física do solo é quem vai proporcionar isso? Sim, junto com as chuvas, né, junto com os manejos. País que enriquece muda a dieta da sua população. Come mais carne e aumenta a demanda pelo uso de água. O sistema aquático pode diminuir, né?
Então a gente tem que pensar nisso, né? Na preservação dos nossos mananciais, do nosso uso das nossas águas, principalmente nesses anos, nesse tempo em que a gente fala muito sobre as mudanças climáticas, né? Então a gente tem que pensar em manejar o solo da forma fisicamente correta, né? Usar a física do solo a nosso favor, a qualidade do solo. Então essas análises elas devem ser implementadas nas usinas, né? Deve ser trabalhado dessa forma, e não só levando em consideração manejo da fertilidade do solo. Porque em um ano que eu tenho fertilidade, apliquei adubo, mas o solo está compactado, esse adubo não vai ficar disponível para a planta, eu não vou ter crescimento radicular. Então a gente tem que pensar em usar mais essa água verde, essa água sustentável, né? E deixar os nossos rios mais preservados. Então, esses trabalhos, né, foram feitos pelo grupo de estudo em física do solo lá da UFGD, com orientação aqui do professor Antônio Carlos Vitorino, aqui o pessoal que trabalhava aqui comigo, eu estou aqui de azul, né, os orientados do professor de doutorado e mestrado, tá, e que estavam trabalhando nesses experimentos aí, e depois também em laboratório, né, Douglas e Gino, o Anderson, Tomás, o Daniel, o Paim, esqueci o nome do nosso outro colega aqui. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. No Instituto Federal de Ponta Porã, tá? Sou professor lá no Instituto Federal de Ponta Porã.